Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre o ensino religioso. Em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nas escolas públicas o ensino religioso pode seguir os ensinamentos de uma religião específica, mas foi uma votação apertada. O julgamento ficou empatado até o último momento e o voto de Minerva foi o da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que considerou que essa questão não entra em conflito com o Estado laico. O resultado, então, ficou 6 votos a favor e 5 contra. Já nas escolas particulares, a decisão fica a critério da instituição. Nas escolas públicas, a disciplina é facultativa e deve ser dada no horário normal das aulas. Cabe aos pais decidir se o filho vai ou não frequentá-la. Enfim, uma decisão bem polêmica. Vale lembrar que o ensino religioso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, decreto de 2010. Esse é um acordo assinado entre o Brasil e o Vaticano. Mas em relação à decisão do Supremo, quem vai determinar a religião a ser trabalhada nas escolas? Será que essa decisão do STF pode alterar ou até dificultar os processos pedagógicos? É possível conhecer conceitos religiosos numa perspectiva mais respeitosa, mais humana e com menos julgamento? E para falar sobre esse assunto, aqui comigo está o Ascânio João Cedrez, mais conhecido como Professor Chico. Ele é sociólogo, filósofo e pedagogo, além de ser mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e também consultor na área de ensino religioso. Eu também converso com o Felipe Silva, ele é professor de ensino religioso, filosofia e sociologia nas redes pública e privada. Olá, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria que vocês acompanhassem aqui no telão comigo a opinião do povo nas ruas sobre o ensino religioso. Vamos ver. Na minha época, tínhamos a educação moral e cívica e tinha religião. Independente da religião em si, eu digo os princípios bíblicos que está faltando nas escolas. Eu, particularmente, eu gostaria muito que as escolas elas tivessem, né, essa raiz, não tirassem isso daí. É difícil esse tema religioso nas escolas, porque as pessoas não entendem, elas não aceitam, os pais não aceitam, né? Então eu penso que é um tema bem complicado para ser trabalhado dentro das escolas. Seria muito importante, precisamos educar as nossas crianças evangelizando, né? E a religião, para mim, é uma outra forma de conhecimento, é uma outra forma de estudo. Então, como eu disse, todo conhecimento é muito bem-vindo para qualquer uma das religiões. Na minha opinião, eu seria a favor. Mas como escolas nossas é frequentada por todo tipo de religião, o católico, o evangélico, o protestante, todo, enfim, aí você divide a sua opinião, que não vai ter uma escola para o protestante, para o católico e para o religioso. Então, eu acho que teria que ter uma base fundamental. Levar a religião para dentro da escola, mas não fixada para Nossa Senhora da Aparecida ou para Deus. Uma religião aberta. Opiniões bem divididas, né? Como vocês viram, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas opiniões. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Eu comentaria essa última colocação, que me parece de uma pessoa muito simples, uma pessoa, né, que está nas nossas vidas, que está nas nossas cidades e fala Mas sobre... muito coerente, né? E que percebe que a ideia do espaço religioso, da discussão religiosa na escola, não deveria ser nunca um espaço de divisão. De não diálogo, né? Então, eu acho que ela já apresenta uma intuição muito importante nessa reflexão, exatamente porque só que ela traz uma categoria que para a maioria das pessoas não existe, que eu acho que é isso que a gente podia conversar hoje bastante, que é quase uma supra-religião, né? Uma religião acima das outras religiões, como se a gente conseguisse fazer uma reflexão religiosa, não necessariamente dentro desta confissão, dentro daquela confissão. Então, eu acho que ela nos aponta um caminho na intuição que ela apresentou. E para você, professor Felipe? Uma fala que eu achei interessante no vídeo foi a emergência, né, da necessidade de valores. E muitos das pessoas que falaram ali, né, na condição de responsáveis, de pais, de familiares, sentem essa necessidade, né, para com os seus jovens, para com os seus filhos, de algum canal através do qual se possa transmitir valores. E eles veem o ensino religioso como sendo uma oportunidade para isso.
né, um meio através do qual o jovem, o adolescente, ele pode buscar conhecer diferentes possibilidades, onde ele pode conhecer certos locais comuns que todas as religiões possuem e buscar, né, trilhar a sua experiência espiritual, a sua experiência de sua constituição como pessoa humana, baseado nesses valores. Agora a gente está num estado laico, né? Como ensinar religião num país que é laico? Eu me lembro de uma discussão que nós tivemos quando se discutia a implantação do ensino religioso no Estado de São Paulo, uma audiência pública que aconteceu na Secretaria de Educação do Estado. E as divisões de posição eram muito patentes. Uma pessoa que era muito conhecida na época e defendeu veementemente uma posição da não presença do ensino religioso nas escolas públicas, dizia assim: eu não admito que alguém consiga falar de religião a não ser da sua, né? E era uma pessoa respeitável e tudo mais, né? Então, eu acho que é exatamente esse ponto que a gente deveria abordar. É possível pensar num pensamento objetivo sobre a questão religiosa? Por quê? Porque ela faz parte da cultura, isso é óbvio. Todas as civilizações ao longo da história da humanidade têm alguma dimensão de transcendência, tem alguma dimensão religiosa constituída como religião ou como crença, como fé, etc. Então, esse é um fenômeno já óbvio. Só que quem fala disto fala a partir de dentro dessa experiência ou consegue objetivamente olhar. Aí, vamos dizer, na perspectiva do Estado laico, isso a gente abordaria muito mais vinculado à cultura religiosa, muito mais ao conhecimento que propicia diálogo, do que exatamente defender esse ou aquele posicionamento. Então, vamos até comparar com outros componentes curriculares, né? Quando se pensa numa perspectiva histórica, ela não é a única perspectiva histórica que eu posso e devo discutir com os meus alunos. Então, o mesmo raciocínio que vale para a história, para a perspectiva científica, deveria valer para a questão religiosa na escola. E aí posso te dizer que, pela minha experiência, provavelmente o Felipe também tem isso, também nas escolas católicas, a diversidade, nas escolas confessionais, a diversidade é tão grande que o convite ao diálogo é necessário. Você concorda, Eu professor? concordo. A diversidade, né, não só religiosa, mas a diversidade com relação a visões políticas, a visões e valores, a questões profissionais, éticas, elas são muito, assim, estão ebulindo muito, né? E a escola, ela tem que dar esse espaço para o exercício da democracia, né? No sentido da discussão, no sentido de propiciar o diálogo. E com relação ao ensino religioso, se trata de poder ser um momento dentro da escola de enriquecimento muito grande nesse aspecto, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito claro, né, para isso acontecer de forma correta, do profissional que está ali para ministrar esse curso, né? Pois essa é uma das perguntas que eu quero fazer. A gente precisa ter profissionais de várias religiões para poder dar essa disciplina nas escolas ou não? Aí vai de novo a experiência e um pouco aquilo que a gente vê acontecendo. No Estado de São Paulo, a reflexão culminou com professores formados em Sociologia, História e Filosofia. Né? Então, é um quadro de ciências humanas onde a questão religiosa aparece, diríamos, mais sob o aspecto ou sociológico, ou histórico, ou filosófico. A religião e a dimensão religiosa, ela não se extingue nisto. Né? Então, quando a gente pensa nesse profissional, eu usava uma expressão quando eu trabalhava com formação de professores de ensino religioso, eu falava que era uma pessoa religada. Ou seja, um conhecimento que vincule com alguma coisa. O Felipe falava de valores. Todas as expressões religiosas, pelo menos as que eu conheço, não conheço todas profundamente, mas conheço bem o fenômeno religioso, elas têm esse aprimoramento da vida humana como um fulcro, como um objetivo. Então, quando a gente conhece uma expressão de uma outra religião que não é aquela na qual a gente foi criado, ou apesar de a gente não ter sido criado em nenhuma religião, mas a gente conhece, a gente se enriquece como pessoa.
A LDB, no artigo 33, ela falava que era útil à cidadania. O Felipe já também apontou um pouco para isso. Cidadania e humanização, ainda mais nesses tempos, né, então o diagnóstico daquela primeira senhora que colocou, né, nesses tempos que nós estamos, eu tinha aula de educação moral e cívica. Aula de religião não é aula de educação moral e cívica, não é um receituário ou uma autoajuda, não tem essa perspectiva, é muito mais emancipador a partir do conhecimento. Mas que, com certeza, a pessoa que trabalha, além de uma formação em ciências humanas bem sólida, existem no Brasil vários cursos de formação com ênfase ou pós-graduação em ensino religioso. Existe pós-graduação em ciências da religião que eu tive a oportunidade de fazer. Com certeza, essa é uma formação mais ampla para fugir daquele lugar do fiel que vai lá fazer catequese ou vai fazer proselitismo de alguma forma, né? Então, e aí vale de novo para todas as matérias, né? Porque dá para fazer proselitismo em qualquer matéria. Então, a atenção é uma pessoa que tenta, no aprofundamento do seu estudo, também convidar os alunos a estudarem esse fenômeno religioso na sua extensão. Eu quero fazer uma pergunta sobre os alunos. Como é que eles devem agir na sala de aula em relação ao ensino religioso? Mas antes, eu quero que a gente assista aqui uns dados, acabaram de sair os dados Acabaram não, né? Esses dados são feitos a cada 10 anos do IBGE, mostrando como está dividida a religião no nosso país. Vamos acompanhar aqui no telão. Segundo o censo de 2010 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a religião com o maior número de praticantes no país é a católica, com quase 65%. Na sequência estão os evangélicos, com pouco mais de 20%. Os adeptos do espiritismo são 2%, enquanto os praticantes da Umbanda e do Candomblé representam menos de 0,5%. 107 mil pessoas seguem o judaísmo, 63 mil as tradições indígenas, 35 mil o islamismo e 5 mil o hinduísmo. Esses dados são atualizados de 10 em 10 anos. E eu lembro, né, que a gente tem a LDB, um decreto de 2010, dizendo que o ensino religioso é para ser dado nas escolas, né? Isso não vai um pouco também, a gente tem a maioria aí católica, não acaba também direcionando para mais esse ensino religioso, professor? Então, mais católico? Lembrando que esses dados são de 2010, eu acredito que com a produção desses dados agora para 2020, acho que vai ter uma diferença bastante grande, porque eu já identifico em sala de aula um número diferente em questão de porcentagem, né? Por exemplo, eu dou aula numa escola de periferia e ali católicos não são a maioria em todas as salas de aula, né? Às vezes ficam 50% e outros 50% são evangélicos, ou então tem alguns que têm algumas outras religiões. Mas, por exemplo, a experiência que eu tenho numa escola salesiana em Lorena, existe tanto o pai, né, a família que coloca na escola por uma necessidade, uma vontade, né, de que a escola dê a ele esse caminho, essa oferta de plano de vida, de construção, né, daquele ser como pessoa na sua totalidade, como também existem famílias que, mesmo sendo de outras designações, como, por exemplo, Testemunhas de Jeová, ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, conhecidos como Mormons, também colocam lá. E existe a adesão desses alunos à disciplina de ensino religioso, né, porque eu, como profissional, como professor, eu tento e busco muito fugir da catequese, do proselitismo, e buscar ofertar ao aluno a diversidade, né? Ofertar ao aluno o conhecimento de questões relacionadas com a cultura, relacionadas com os valores, relacionadas com a prática, a compreender aqueles rituais, a compreender o simbolismo por trás daquilo. E os alunos, né, nessa fase em que eles estão, eles se interessam muito por isso. Né? Então, existe essa adesão, esse desejo, essa vontade de conhecer. E isso motiva eles por exemplo, na sociedade lá fora, né, a procurar também se envolver, né, procurar respeitar, porque é uma coisa que está aparecendo na vida deles no dia a dia o tempo todo.
Professor, e na sua experiência em sala de aula, como é que os alunos reagem ao ensino religioso? Eu trabalho com ensino religioso diretamente ou na formação de professores há mais de 30 anos. No início, ainda a prática em muitas escolas que eu trabalhei eram práticas muito catequéticas, disfarçadas. Vamos, na experiência de muitos estados brasileiros, era um mix de religiões cristãs. Uma das pessoas que falou no início falou de Bíblia, né? Então, a Bíblia era praticamente uma base sobre a qual se trabalhavam alguns conceitos. Tá, isso numa sociedade mais monolítica, menos complexa e mais plural, dava a impressão que agradava a maioria. E aí eu falo um pouco da estatística. Quando a gente se baseia para construir determinados currículos, e o currículo do ensino religioso tem que ser construído com muita consistência, da educação infantil ao ensino médio, na minha perspectiva, né? No Estado é só no ensino fundamental, mas na perspectiva de educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A gente tem que pensar não estatisticamente, né? Então, assim, quantos vão gostar de matemática? Pouca gente, então não dá matemática, né? Vamos tirar isso, né? Então, a perspectiva estatística é uma perspectiva para nos chamar à diversidade. E aí, como o Felipe falou, a estatística ela muda, mas a perspectiva da necessidade de pensar a religião como algo que aproxima as pessoas, que o respeito é uma fundamental base sobre a qual se constrói uma sociedade democrática, um Estado que respeita as religiões, não induz, não faz por, mas respeita as religiões. Então, este componente... E aí eu percebo os alunos, focando um pouco na questão da receptividade, que eles não suportavam mais ser tratados como seguidores de uma ou outra religião. Por quê? Porque primeiro não eram, e depois aquele espaço era um espaço muito mais... A escola como um espaço, né, de sala de aula é muito mais o espaço do conhecimento do que do convencimento. Né, o Papa Francisco nos ajuda muito nisso, que ele fala que mesmo para nós que acreditamos na evangelização como uma ideia força de nós todos como cristãos, a perspectiva da evangelização é muito mais por atração do que por proselitismo. Sim. Eu não preciso convencer ninguém, né? O mundo precisa menos de gente falando e mais de testemunhas de valores, né? Então, a sala de aula não é para ser e os alunos não aceitavam mais. Então, a perspectiva que vem já dos anos 80, né? Bem antes da LDB e tudo mais, com o Fórum Permanente de Ensino Religioso e tudo mais, foi exatamente assim, BNCC. Não dava mais, os alunos não aceitavam mais aquilo e precisavam outra coisa. Alguém falava, né? O padre Wolfgang Gruen, em muitos anos atrás, ele apontava uma questão que eu chamava assim, o medo de perder o espaço da religião X ou Y era um medo muito sério, né? Era um medo sério. E quando a gente pensa em ensino religioso adequadamente, a gente está pensando numa base antropológica, sociológica, que permite aí que essa criança, virando adolescente, se tornando adulto, opte. Sim. E não seja simplesmente partícipe sem pensamento, né? Então, acho que a escola tem, nesse sentido, uma responsabilidade grande. Exatamente. Aliás, pensando em termos de escola, né, a matemática ela é um momento de alfabetização para uma leitura do mundo. A física é um momento de alfabetização para uma leitura do mundo. A história e todas as disciplinas. O ensino religioso também é um momento de alfabetização para uma leitura de um mundo extremamente complexo. Por isso que é importante esse contato, né, não catequético, não proselitista, porque ele tende a fechar. Mas ter uma postura como docente de abertura e, principalmente, uma coisa que está na fala do Chico também, que eu concordo plenamente, não é a fala que vai convencer, mas é a postura. E muito do curso de ensino religioso, ele tem que estar dentro de oficinas, de práticas, assim, não existe uma tarefa, como, por exemplo, existe tarefa de matemática, onde o aluno vai lá, senta na mesa, faz algumas contas e entrega para o professor. Mas existe a busca de experiências. Pode existir a promoção dessas experiências, de repente, indo em contato de alguém que tem alguma necessidade, e aí, a partir disso, descrever como que é ajudar alguém. Né? Pensando numa coisa simples, por exemplo. Preciso fazer um pequeno intervalo. Na volta, eu vou deixar uma pergunta no ar. Como é que vai funcionar essa determinação aí do
STF no momento de transição que a gente está vivendo de governo. De volta com a Aparecida Debate, hoje estamos falando de ensino religioso. Aqui comigo está o Ascânio João Cedrez, mais conhecido como Professor Chico. Ele é sociólogo, filósofo e pedagogo, além de ser mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e consultor na área de ensino religioso. Eu também converso com o Felipe Silva, ele é professor de ensino religioso, filosofia e sociologia nas redes pública e privada. A gente terminou o primeiro bloco, né? Eu deixei uma pergunta no ar e agora eu queria saber a opinião de vocês. Como é que vai funcionar essa determinação, que aliás é bem polêmica, né? Num momento de transição aí de governo? Primeiro, essa decisão do Supremo, ela facultou essa possibilidade de haver, ao lado do ensino religioso, conforme a LDB falava, sem proselitismo, sem indução do aluno, com uma perspectiva mais aberta. Ao lado desta possibilidade, há também a possibilidade de ter ensino religioso confessional, patrocinado pelas religiões, pelas várias religiões, quase que invadindo o espaço da sala de aula, o espaço da escola. Talvez seja por isso que as escolas particulares não tenham entrado nisso ou não? Não, é porque a legislação brasileira acerca do ensino religioso sempre só focou na escola pública, né? Já que era, vamos dizer, no fundo, a definição já da Constituição lá na década de 30 e tal, começou exatamente como pressão para ter aula de religião. O ensino religioso é uma expressão que surge um pouco depois, exatamente com essa abertura um pouco mais para uma sociedade não de uma única religião, né? Mas aí, quando o Supremo faz isso para definir aquele artigo do acordo entre o Brasil e o Vaticano, se facultou, e aí não só para a religião católica, a presença direta como ensino religioso confessional, né? Então, se você olhar a Constituição, se você olhar a LDB, não haveria margem para isto acontecer. Mas como o acordo estava aprovado, como de fato as religiões têm uma força muito grande dentro da cultura, considerou-se isso como espaço. E, assim, para polemizar mais, a primeira pessoa que defendeu o voto positivo em relação à presença do ensino religioso confessional chegou a afirmar no Supremo que, da mesma forma que presos têm direito à assistência espiritual quando estão presos, da mesma forma os alunos têm direito à assistência espiritual. Primeiro, não sabe o que é ensino religioso e compara alunos dentro de uma escola e, portanto, indo e vindo na comunidade religiosa, na sociedade, compara com pessoas presas, como se elas tivessem a única possibilidade de ter contato com um ministro da sua religião no ambiente da escola. Então, de fato, a decisão, ela pautou muito mais posicionamentos que eu considero infundados, mas, assim, do que eu acho, né? E, assim, quem está na área da educação, quem acompanha essa área, sabe que as crianças se sentem muito mais convidadas a pensar sobre a questão religiosa para suas próprias vidas, para adesão às religiões das famílias e tudo mais. Até para escolher a própria religião, a partir de repente, de uma né? perspectiva muito mais aberta que a escola trabalhe do que isso. Então, eu diria, neste momento, né, que nós vivemos, onde dá a impressão que o discurso religioso domina, inclusive, o espaço público, é super importante o ensino religioso quebrar essa ideia de que a religião é para controlar pessoas, grupos, né? A própria história da educação moral e cívica nos lembra um pouco isso, né? Por que ela é rechaçada pela maioria dos educadores? Porque ela nasceu como uma perspectiva de controle e não de abertura. Ética, moral, valores são absolutamente necessários, mas não como coerção. A escola e a religião deveriam nos ajudar a abrir asas e não a fechar, né? Então, a polêmica está nisso. Sempre houve espaço, inclusive na escola pública, para a presença de religiões. Só que de uma forma muito mais facultativa, muito mais livre, muito mais aberta, porque a comunidade tem expressões religiosas. E como essa escola é aberta à comunidade, também isso acontece. Agora, fazer disso, vamos imaginar mecanicamente, temos aula prevista para o 9º ano, a última aula da quarta-feira. E aí vem 35 pessoas representantes de religião
e dividem aquela sala de 35 alunos, cada um vai para a sua. A religião, que deveria ser uma possibilidade de a gente conversar sobre isso bem abertamente, bem tranquilamente, bem objetivamente, ela passa a ser um fechamento dentro do meu gueto, e eu aprendo que a minha religião é certa e que a do outro, obviamente, se a minha é certa, deve ser errada. Então, em vez de melhorar a convivência entre os alunos, a religião passa a ser um pomo de discórdia, passa a ser uma razão para nós brigarmos, né? E não para a gente conversar. E eu me lembro uma expressão lá do Nikos Kazantzakis, que eu acho que é bem interessante. Ele conta a história de cegos conhecendo um elefante, né? Então, Deus e as suas realidades são muito maiores do que aquelas que a gente consegue absorver como pessoa. Quanto mais eu converso com o Felipe sobre isto, mais a minha convicção se aprofunda. Eu não perco a minha identidade quando eu dialogo com as outras pessoas. Isso sobre todos os aspectos, inclusive o religioso. Inclusive essa é a ideia aqui, né? A gente dialogar e é quem está assistindo que tira as próprias conclusões, né? Professor, você concorda com isso? Você acha talvez que tenha sido uma decisão precipitada num momento de transição, foi às vésperas das eleições de 2018? Eu acredito que tenha acontecido também muito uma pressão assim de demandas, né? E nesse sentido, o ensino religioso aparece como sendo esse instrumento que aparentemente, depende muito da interpretação, pode solucionar, pode resolver essa lacuna, né? É fato que os familiares às vezes se sentem um pouco perdidos com os jovens e muitas vezes acreditam que o ensino religioso pode ajudar a traçar um caminho. O importante é entender que o ensino religioso ele deve servir como uma oportunidade de abrir para espaços, né, de interação. Eu sempre trabalho o ensino religioso como projeto de vida. Então, existem fases, né, daquela fase de se autoconhecer, né, se conhecer a si mesmo, seus valores, seus gostos, aquilo que te faz bem, aquilo que você não gosta. Conhecer o outro, saber ouvir o outro, né, são experiências simples e que são universais. Né? Não são experiências de religiões específicas, mas que cada um, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de acreditar, vai absorvendo e vai se aprofundando, né, dentro da sua realidade. Conhecer o outro, depois conhecer o meio ambiente, né, o mundo em que estamos, as situações, a realidade, para poder interagir com ele, para poder transformar este mundo, saber delinear uma possibilidade de futuro, seja profissional, seja como pessoa, né? Então, assim, é uma oportunidade que nenhuma outra disciplina poderia oferecer e que se trata de ofertar esse momento, né, através desse nome, ensino religioso, mas oferecer essa oportunidade para o jovem ter esse espaço de construção de si mesmo, de construção de relacionamento com Deus, né, com o transcendente, e independente da religião da sua família, né, mas entender como isso é importante. Porque eu falo sempre para os meus alunos, né, o nosso objetivo aqui, o sentido da gente aqui é a nossa felicidade, né? E dentro dessa questão da felicidade, a gente buscar os caminhos de uma felicidade legítima, né? Já que a gente vive muitas vezes, e o jovem está inserido nisso, né? Num mundo onde muitas vezes nada é o que parece, em que às vezes o sentimento de solidão é muito grande, às vezes algumas questões, crises familiares, deixa ele um pouco desorientado, um pouco perdido. E ele perceber que existe um mundo muito maior do que aquele que ele consegue vislumbrar ali no primeiro momento. Professor, aproveitando, qual que é a diferença? Você tem experiência tanto na rede pública quanto na privada. Como é? O que você pode trazer aí de experiências das suas aulas na rede pública e na rede privada? Sim. Uma das coisas que é bastante interessante, quando às vezes sempre acontece numa sala de aula de 30, 40 alunos, ter um que tem uma religião diferente, né, que pouca gente conhece, às vezes é só a pessoa mesmo que conhece, e aquilo que os outros às vezes entendem ou pensam que sabem são coisas preconceituosas, né? E ao chegar nesse aluno e conversar com ele, para ele também se sentir inserido, né,
dentro se sentir inserido e se sentir assim, ator, de propor para ele uma apresentação da fé dele, daquilo que ele acredita, e apresentar a religião dele, do ponto de vista dele, né? Oportunizar este momento e como que isso tem sido assim extremamente enriquecedor, né? E ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai procurar o líder religioso, né? O seu pastor, né? E traz um material extremamente rico e que torna, assim, possibilita também a curiosidade de outras pessoas ali na sala, simplesmente porque gostou da ideia, não que vai aderir, mas que gostou de conhecer, aumenta, de repente, a relação de amizade com os outros, né? Ele deixa de ser uma pessoa diferente e passa a ser alguém como todo mundo, né? Assim, inserido dentro do grupo, né? Isso já aconteceu várias vezes. E eles gostam disso e depois sempre, quando descobrem que tem um aluno, né, que está frequentando uma outra designação, eles também falam, deixa ele apresentar também. Isso é muito interessante, é muito legal. E a gente, o ensino religioso é facultativo. Agora, saindo um pouquinho da sala de aula, em relação aos pais que têm uma determinada religião e que seguem aquela religião, o que vocês podem falar para esses pais que estão nos assistindo agora? Na rede pública é facultativo, né? Então, a escola pública como um espaço plural, quando a primeira redação foi aprovada em final de 96, na LDB, ainda mantinha-se ensino religioso confessional ou interconfessional, ou seja, um pool de religiões ou cada uma das religiões. E logo em julho de 97, foi aprovada a atual redação que fala que é ensino religioso não confessional, portanto sem proselitismo e tudo mais. Só que a gente sabe que uma discussão legal é uma discussão do possível, não é necessariamente do teoricamente mais lógico. O texto fala que é útil à cidadania. Tá. Qual o pai que não vai querer algo útil à cidadania? Só se tiver com um problema. Só que fala de facultativo na matrícula, por quê? Porque a história do componente curricular, ele foi muitas vezes sequestrado, né, ao longo da história, como espaço de catequese, de proselitismo mesmo, né? Então, mesmo que o texto, em tese, garantisse pluralidade, respeito à diversidade e não proselitismo, a lei, de alguma forma, ela tem um antídoto. Se eu matricular, se eu facultativamente optar por ter ensino religioso para o meu filho, eu ainda tenho a possibilidade de dizer, não, é ensino religioso, eu não quero isso que vocês estão dando, né? Então, no fundo, é para o espaço plural ser totalmente contemplado. Beleza. Na escola particular, a maioria das escolas particulares confessionais, né, as não confessionais normalmente não têm ensino religioso, mas as confessionais têm, e aí depende muito da concepção da instituição que mantém. Porque tem algumas que permitem, né, que o aluno seja dispensado e outras não, né? Isso. Porque às vezes o pai matricula porque acha o ensino de qualidade, mesmo que ele não seja da E a escola religião particular ela tem que deixar isso claro no seu regimento, na sua proposta, por quê? Por exemplo, se eu fosse, né, diretor de uma escola particular em que o ensino religioso fosse confessional, identitário, catequético, certamente eu lutaria para que não fosse compulsório, né? Exatamente porque nem todo mundo que se matricula na minha escola é da identidade católica da minha escola. Agora, como o ensino religioso ele é plural, ele convida ao diálogo, ele não faz proselitismo, Sim. no nosso projeto ele é compulsório. E isso é dito para o pai que vem para a escola. Ou seja, aqui a dimensão religiosa é muito importante e nós trabalhamos desta forma, beleza? Matricula seu filho aqui, né? Então, é muito honesta essa questão. Então, a escola pública, como é mais difícil da comunidade controlar, então tem essa prerrogativa do facultativo. E aí que eu digo que a ideia de pescar no coxo, né, como se falava antigamente, ou no tanque, né, é um pouco assim, a escola católica, e eu acho que aí a gente dá também uma tranquilidade para as pessoas, ela tem outros espaços e outras possibilidades de fazer evangelização. Sim. Mas como o próprio mestre nos ensinou, respeitando a liberdade dos interlocutores, né? O que você quer? Né? O que você quer para a sua vida? Perguntava Jesus o tempo todo, né? Então, o espaço da escola católica tem ação
com a juventude, o trabalho de catequese muitas escolas têm. Então, esses são espaços identitários que se somam nesse grande projeto, mas para quem opta por aprofundar, por quem quer viver a sua fé celebrativamente dentro do espaço da escola. Então, há esse espaço, e a gente sempre diz, né, a proposta de Jesus não é uma imposta, né? Então, o colégio convida pela sua ambientação e tudo mais. Agora, o espaço do ensino religioso, como ele é compulsório dentro da nossa escola, ele não pode pressupor que todos os alunos sejam fiéis, católicos e que queiram aprofundar a sua fé no espaço do ensino religioso, porque ele é compulsório, né? Então, como a fé é uma adesão pessoal pela graça de Deus, a gente então respeita essa subjetividade. E eu diria, paradoxalmente, a gente faz às vezes mais proselitismo com os pequenos, que não têm muitos antídotos, e os jovens, que aí já vão espinafrar, né? Já vão brigar com a gente, esses a gente então maneira, o discurso não é tão explícito, né? Então eu digo, a gente tem que ser muito mais respeitoso com a criança pequena, que não tem esses antídotos, para convidá-la à sensibilidade religiosa, a partir do ensino religioso, e gradativamente a gente pode tornar mais explícitos os discursos religiosos na escola, na interlocução. E o que o Felipe falou, eu acho que é fundamental. A aula de ensino religioso tem que ser um espaço das pessoas falarem, não só ouvirem, né? Então, a riqueza das experiências religiosas na diversidade da sala de aula, trazida como partilha, como convidar ao diálogo, e não só um professor falando. Por mais que ele traga pluralidade, ele não é nunca tão plural quanto os alunos, né? Então, eu acho que é super legal a experiência que eu tive ao longo dos anos, tanto direta quanto através dos professores de ensino religioso do meu colégio, é muito nessa linha. Os alunos começam a se valorizar, começam a perceber que tem direito a uma opção, e ela é muito mais legítima quando é opção e não imposição. O nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta para os dois, para vocês dois responderem. É possível, então, passar conhecimentos religiosos numa perspectiva mais respeitosa, mais humana e com menos julgamento, como eu disse no começo do programa? Sim, é possível. Acho que isso é o pressuposto de um Estado laico, né? A diversidade religiosa só é possível no Estado laico. Então, não é uma contradição. A questão do Estado ser laico e a possibilidade de se poder ter essa diversidade religiosa que está na realidade das famílias, dos jovens, da sociedade, e ele pode se aprofundar sobre isso na escola, né? Ele precisa ter esse espaço na escola, porque se não for ali, aonde vai ser, né? Em casa, às vezes, os pais são catequéticos ou proselitistas, né? Às vezes, nos grupos onde eles vão, às vezes não tem esse espaço. Então, a escola precisa oferecer esse espaço, que será um espaço também de crescimento em várias habilidades e competências que outras disciplinas não têm preocupação com isso, né? Não tem como foco, não é uma questão específica, né? E para o ensino religioso é importante. Professor, consideração final. Eu acredito que não é só necessário, possível, mas é urgente. Num momento de sociedade, não vamos pensar só em Brasil, né? Porque a gente às vezes pensa só no Brasil, mas num mundo onde a minha ideia, se eu acho que ela está certa, certamente você está errado, né? A ideia de fazer no espaço do ensino religioso escolar um espaço de partilha, um espaço de diálogo, de convidar ao respeito pelo conhecimento. Porque eu sempre digo, preconceito é uma mistura de medo com ignorância, né? Então, assim, eu tenho medo daquilo lá, então e aí não conheço e eu me atrito com aquilo. Então, é urgentíssimo que nós criemos, não só no espaço do ensino religioso, mas também nele, um espaço para aprender a escutar o outro, a ver que ele tem alguma coisa a fazer eu crescer, mesmo que eu discorde uma porção de coisas dele, mas ele me enriquece. Eu acho que é o exemplo que a gente tem a dar nesse componente curricular. Ótimo, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço ao Ascânio João Cedrez, mais conhecido como Professor Chico. Ele é sociólogo, filósofo e pedagogo, além de ser mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e consultor na área de ensino religioso. Muito obrigado também ao professor Felipe Silva. Ele é professor de ensino religioso, filosofia e sociologia nas redes pública e privada. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600.
O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!